Glória a Deus. Você lembra aquele menino lá, né? O menino lá que... Amém, irmãos. Irmãos, eu queria hoje dar continuidade ao estudo, né, que a gente tem feito do livro de Marcos, e hoje é o último capítulo. É um livro que tem 16 capítulos, e hoje já é o último capítulo dele. E eu queria ler o capítulo inteiro com vocês. Tem 20 versículos, vai ser rapidinho para a gente ler tudo, porque ele tem uma coisa bem interessante para a gente falar hoje. Marcos capítulo 16. Hoje é dia 16, Marcos capítulo 16. Deixa eu ver se então acho. Estou me pedindo nessa Bíblia, que ela é nova na minha mão. Marcos 16? Isso, Marcos capítulo 16. É Novo Testamento, Mateus, Marcos, o segundo Evangelho. Acharam? Você achou a Bíblia desse tamanho, esse colete assim, olha. 16 o quê, pastor? 16, 1. Nós vamos ler do 1 em diante. Aí, varão. Pra você, ó. 16, 1 aí, tá aí, acabou em cima aí. 16, versículo 1. E diz assim a palavra de Deus. Depois que terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, a mãe de Tiago, compraram perfumes para o corpo de Jesus. No domingo bem cedo, ao nascer do sol, elas foram ao túmulo. E no caminho perguntavam umas às outras: quem vai tirar para nós a pedra que fecha a entrada do túmulo? Elas diziam isso porque a pedra era muito grande. Mas quando olharam, viram que ela já havia sido tirada. Então, elas entraram no túmulo e viram um moço vestido de branco sentado do lado direito. E elas ficaram muito assustadas. Mas ele disse: não se assustem. Sei que vocês estão procurando Jesus de Nazaré, que foi crucificado. Mas ele não está aqui, pois já foi ressuscitado. Vejam o lugar onde ele foi posto. Agora vão e deem um recado a Pedro e aos outros discípulos. Ele vai diante de vocês para a Galileia. Lá vocês vão vê-lo como ele mesmo disse. Então, elas saíram e fugiram do túmulo apavoradas e tremendo, e não contaram nada a ninguém, porque estavam com muito medo. O versículo 9 diz assim: Jesus ressuscitou no domingo bem cedo e apareceu primeiro a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Ela foi contar isso aos companheiros de Jesus, pois eles estavam tristes e chorando. Quando o ouviram dizer que Jesus estava vivo e que tinha aparecido a ela, eles não acreditaram. Depois disso, Jesus se apresentou com outra aparência a 2 discípulos que iam a caminho do campo. Eles voltaram e foram contar isso aos outros discípulos, e esses não acreditaram no que os 2 disseram. Por último, Jesus apareceu aos 11 discípulos. Enquanto eles estavam à mesa comendo, ele os repreendeu por não terem fé e por teimarem em não acreditar no que havia acontecido, ou no que havia contado os que tinham visto ele ressuscitado. Então disse: vão pelo mundo inteiro e anunciem o evangelho a todas as pessoas. Quem ele for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Aos que crerem será dado o poder de fazer esses milagres, expulsar demônios, pelo poder do meu nome, e falar novas línguas. Se pegarem em cobras e beberem qualquer veneno, não sofrerão nenhum mal. E quando puserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com eles, o Senhor Jesus foi levado para o céu e sentou-se ao lado direito de Deus. Os discípulos foram anunciar o evangelho por toda a parte, e o Senhor os ajudava por meio de milagres. Provava que a mensagem deles era verdadeira. Aleluia. Ontem parecia que eu não tive um dia muito bom. E eu estava meio desanimadinho lá no meu quarto. E aí a minha esposa, eu falei: vou descer para comer alguma coisa para ver se anima. E ela falou: vai orar, né? Eu falei: é mesmo, acho que eu vou orar. E aí fui orar e fui pedir uma orientação de Deus para aquilo que estava acontecendo, né? E aí Deus falou: já prepara o que você vai falar amanhã de manhã, né? Eu falei: então vamos ler o que vai acontecer. E normalmente no final dos evangelhos,
a história é triste, porque conta sempre a história de Jesus crucificado, Jesus sendo espancado, Jesus sendo traído. E aí aquilo me deixa muito, muito triste e muito decepcionado. Por quê? Porque a gente às vezes crucifica Jesus todos os dias. Todos os dias da nossa vida a gente crucifica Jesus. Como a gente crucifica Jesus? Só um dizer. A gente crucifica Jesus quando a gente vem na igreja atrás de alguma coisa que não seja Deus. Aí a gente já está crucificando Jesus. E a gente já está sendo hipócrita. Se a gente vem na igreja só para comer, a gente está errado. Se a gente vem na igreja para receber bênção, a gente está errado. Se a gente vem na igreja só porque está ruim para ficar bem, a gente está errado. Porque você pode ver que os apóstolos, eles se reuniam não somente quando eles estavam bem, e não somente para pedir alguma coisa. Se você ler o livro de Atos, que fala a respeito do início da igreja, você vai ver que nenhum deles se reunia para pedir alguma coisa para Deus. E nenhum deles se reunia porque eles estavam ruins de saúde. Nenhum deles se reunia porque eles estavam com fome. Eles se reuniam para adorar a Deus. Só para adorar a Deus. Só adorar a Deus. E a gente não tem esse costume. A gente tem costume de vir na igreja ou porque está ruim e quer ficar bem, ou a gente ora para receber alguma coisa do Senhor, ou a gente vem para ver os amigos, ou a gente vem para escutar uma palavra boa porque a gente está cansado de ver palavra ruim. Mas a gente tem que vir na igreja para adorar a Deus. É esse o intuito que existe a igreja, somente para nós adorarmos a Deus. E aí vem o quê? Aqui vem a ressurreição. Que ressurreição é essa maravilhosa? A ressurreição, ela, na parte do livro de Marcos, ele apresenta muito a ressurreição e ele apresenta muito as mulheres na ressurreição de Jesus. Ele engrandece um pouco as mulheres. E por que ele engrandece? Porque, irmãos, foram as mulheres que ficavam na cruz quando Jesus Cristo foi crucificado. Elas que ficaram ao pé da cruz. Os apóstolos foram todos embora, só ficou Joãozinho, mas ficou também morrendo de medo porque era novinho e sabia que nada ia acontecer com ele. Mas todos eles foram embora e só ficaram as mulheres. As mulheres ficaram lá até o final. Aí quando ele foi tirado, ele pediu para tirar a mãe dele de perto, que a mãe dele não ia suportar. Ele falou para João levar a mãe dele para casa, para ela não ver a morte dele, mas Maria Madalena continuou lá. Maria Madalena viu a morte de Jesus, e aí, quando ele foi tirado, ela auxiliou na tirar ele, e aí ele foi colocado no sepulcro. Quando ele foi colocado no sepulcro, o judeu tinha o costume de 3 em 3 dias, eles irem embalsamarem e jogarem mais perfume pro corpo não ficar fedendo. E aí elas estavam indo, já tinham arrecadado o perfume de madrugada, para você ver como elas não dormiam, e elas pegaram o perfume de madrugada para ir lá abençoar Jesus com o cheiro e com o perfume. E elas estavam perguntando entre elas como que elas iam remover a pedra. E elas chegaram lá e viram a pedra removida. A pedra removida de Jesus, essa pedra, ela simboliza muita coisa nas nossas vidas. Eu acredito que ela simboliza na minha vida quanto na sua. Alguma pedra que você precisa tirar do seu caminho. Algum obstáculo que está na sua vida há muito tempo que você não quer mexer nesse obstáculo. Outra coisa que a gente tem que aprender com essa pedra é que ela não foi tirada de fora para dentro. Ela foi tirada e removida de dentro para fora. Quem moveu ela foi Jesus. E Jesus estava onde? Dentro. Porque quando Jesus está fora do sepulcro, ele fala para os homens removerem a pedra. Quando ele estava com Lázaro, ele estava do lado de fora. E os homens removeram a pedra. Mas dessa vez ele estava dentro do sepulcro. Então ele não precisou da ajuda dos homens. Ele deve ter sido só mexido a mão e a pedra se foi. E não era uma pedra pequena, era uma pedra bem grande. E o que Jesus Cristo precisa remover da sua vida?
Porque aquilo que você pode remover, você está removendo de fora para dentro. Mas aquilo que Jesus quer remover é de dentro para fora. Jesus está dentro de você. Quando a gente aceita o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, o que ele acontece? Ele vem e toma conta de nós. E nós somos a morada do Espírito Santo. Amém? Amém. Então ele está dentro de nós. E ele quer transformar a gente, ele quer mover a pedra de dentro para fora. Mas às vezes a gente se apega tanto na pedra que a gente não deixa Jesus tirar a pedra. A gente, no exterior, a gente segura a pedra de Jesus e não deixa ele tirar aquilo que está amarrando a gente, aquilo que está impedindo a gente de ser abençoado. Então a gente tem que deixar Deus agir na nossa vida. Como a gente deixa Deus agir? Prestando atenção na circunstância da nossa vida e deixar Deus ser Deus. Porque depois que a pedra foi movida, o anjo ficou, acho que Mateus fala isso, que o anjo ficou sentado em cima da pedra, só olhando quem que vinha. Falou, vou esperar essas mulheres virem, porque eu sei que as mulheres vão vir. E eles esperavam quem, irmãos? As mulheres. E aqui o capítulo de Marcos, ele deixa bem acentuado que eu vou até ler de novo, que quem viu a primeira vez, Jesus, do versículo 9, Jesus ressuscitou no domingo bem cedo e apareceu primeiro a quem? Maria Madalena. E o que aconteceu com ela? De quem havia expulsado 7 demônios. É engraçado que Jesus não expulsou nenhum demônio dos discípulos dele, né? Mas Jesus apareceu para quem primeiro? Para quem ele expulsou os demônios. Jesus apareceu exatamente para quem ele tinha expulsado e tinha tirado 7 demônios. Por quê? Porque a quem muito lhe é te dado, muito será cobrado. Então, Maria Madalena tinha autoridade para ver que Jesus, ele tinha verdadeiramente ressuscitado, porque ela tinha tido uma experiência muito grande com Jesus. Se ela tivesse tido uma experiência pequena, como os apóstolos, e até como Pedro, porque Pedro ainda não tinha tido uma experiência com Deus. Ele ia ter somente após quando Jesus ressuscitou, que hoje fala, vai todo mundo e avisa Pedro e os discípulos, porque Pedro já não queria nem ser mais discípulo. De tão errado que Pedro estava, ele já não se considerava um discípulo. Mas Maria Madalena se considerava. E Maria Madalena ficou ali. Por quê? Porque Maria Madalena estava limpa dos 7 demônios. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. A gente está a vida inteira dentro da igreja, apronta, pede perdão, apronta. Exato. Isso. Esses aí não conseguiram remover a pedra deles. Exatamente, quer mover a pedra de fora para dentro. E Deus quer mover a pedra de dentro para fora. Ele quer tirar a gente. Pode aparecer aqui, filho, não tem problema não. Não vai dar cadeia para nós não. Ele quer mover essa pedra de dentro para fora. Como ele moveu de dentro, porque o demônio estava onde? O demônio estava dentro de Maria Madalena. E Jesus o removeu de dentro para fora. De dentro para fora. Deixa Deus ser Deus na sua vida de dentro para fora. E aí nós vemos Jesus ressurreto. E o Deus ressuscitado, ele é o Deus da nossa restauração. Porque ele restaurou Maria Madalena, foi o primeiro que apareceu. E eu não sei vocês, mas ele restaurou também a minha vida. E a minha também. E ele restaurou por quê? Porque ele ressurgiu. E ele fez com que o Ronaldo velho morresse e o Ronaldo novo ressurgisse. Aleluia. A minha mãe, eu sempre brinco com isso com ela. Que às vezes ela olha para mim e ela quer ver o Ronaldo que era antes de usar droga. Que o Ronaldo era assim, era assado, era X. Mas eu não sou mais aquele. Porque eu também não sou aquele que usou droga. Eu sou outro Ronaldo. E hoje em dia eu já sou outro. Eu não sou aquele da primeira conversão. Eu sou já outro Ronaldo. Mas, pastor, então a gente vai mudando até aonde? A gente vai mudar até chegar no céu. Porque a gente tem que ir mudando para cima. A gente tem que, toda a mudança nossa tem que nos aproximar de Jesus. A mudança nossa que nos distancia da igreja, nos distancia de Jesus, ela não é boa. Agora, a mudança que nos aproxima de Deus, essa faz parte da ressurreição de Jesus para as nossas vidas. Aleluia, Jesus.
E o Deus ressurreto, quando ele ressuscita, a gente precisa crer. Eu já falei isso, acho que domingo passado, que a gente tem que... a gente não perde Jesus na nossa vida, mas a gente tem que saber que ele vai na frente. A palavra de Deus fala, pegue a sua cruz e o quê? Exatamente. Então ele está indo aonde? Ele está indo na frente. Ele não está... Quando você fala para alguém te seguir, é porque você está indo na frente. Está indo na frente dele, não é para você ir atrás. Exatamente. Não sigam pessoas que estão atrás. Siga Jesus que está na frente. Ele, ressurreto, é aquele que nos enche de espanto e nos enche de temor. Porque o ser humano, ele só acredita quando ele é assustado com alguma coisa. A gente chegou e o menino estava ali falando da cadeira de roda. Por quê? Porque ele trouxe a cadeira até aqui e assustou ele. Falou, mano, precisa dar um jeito nessa cadeira aí, velho. Nós não vamos conseguir voltar. Quando a gente assusta, a gente tem que tomar uma atitude na nossa vida. Quando a gente é preso, a gente tem que tomar uma atitude, porque nós estamos na cadeia, eu brinquei com o meu irmão aqui. Se a gente é preso, puxa agora, acabou tudo, eu preciso mudar. Quando a gente é pego com uma doença, a gente precisa mudar. Então isso é uma mudança de espanto, porque Deus sabe que a gente só muda se a gente for confrontado. E tem que ter uma atitude. Exatamente, porque se alguém passar a mão na nossa cabeça, a gente não muda. Não muda. Se a gente apanhar, eu lembro da casa de recuperação, eu sempre falava pro pastor lá, falava, nossa, às vezes a gente queria deixar um porrete aqui para dar na cabeça de todo mundo que não quer mudar. Aí o pastor falava, então você é o primeiro que ia tomar. Porque quando você chegou, você não queria mudar. Exatamente, você não queria mudar. Então é fácil querer que os outros mudem na porrada, mas não foi com você. Porque o espanto, a gente tem que ser confrontado. Tem que ser confrontado. E aí Jesus apareceu aos discípulos. Primeiro, os apóstolos, eles não acreditaram. Veio Maria Madalena, eles não acreditaram. Aí ele apareceu para os dois a caminho de Emaús, os dois foram lá, e o que aconteceu? Eles também não acreditaram. Eles só acreditaram quando eles viram Jesus. E aí Jesus passou a mão na cabeça deles? Não, deu uma paulada. Cadê que ele falou? Repreendeu por não terem fé e por teimarem em não acreditar o que havia contado os que tinham visto ressuscitado. Por que que Jesus Cristo ficou tão bravo com eles? Sabe por que Jesus ficou bravo? Porque ele já tinha falado que isso ia acontecer. Aí além dele falar que ia acontecer, ele mandou duas vezes as pessoas falarem, olha, lembra que Jesus falou que ia acontecer? Aconteceu. E agora? Jesus está vivo aí, mano. Ah, não acredito que ele está vivo. Pô, Jesus falou que ia estar vivo. Ele mandou eu vir aqui falar que ele está vivo. Você não está acreditando? E aí Jesus Cristo apareceu. Aí depois que ele aparecer, que os outros queiram. E aí a gente fala, a gente sempre pega Tomé, né? Ah, tem que ser que Tomé, que nem para ver. Mas os outros 11 também era tudo Tomé. Porque eles só acreditaram depois que Jesus apareceu. Eles só não pegaram nas chagas, mas a hora que eles viram Jesus, eles falaram, eita, velho, olha ele aí. Não é que ele está aqui mesmo? Aqui na minha tradução está assim, ó, finalmente Jesus apareceu aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhe a incredulidade e a dureza do coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado. Isso. A dureza, né? A dureza do coração. E a palavra de Deus, ela fala o quê? O justo viverá por quê? Pela fé. Pela fé. O que é a fé? É o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera. Exato. A gente tem que esperar que vai acontecer. Ó, a gente está aqui na mesa, ó, tem um pão ali, vai estar embolado, tem um pouco de banana aqui, mas eu tô aqui pela fé que eu vou comer um pão com manteiga hoje. Um bolo. Um bolo. Mas o bolo não está aqui. Mas a gente sabe que vai estar aqui daqui a pouco. Por que a gente não tem a mesma fé com Jesus? Ah, mas eu vi a irmã trazendo. Peraí, nós começamos a louvar e você não viu Jesus chegando?
nós começamos a orar e louvar, Jesus estava chegando aqui. Aliás, Jesus estava chegando, não. Você não viu Jesus quando você chegou, porque quando nós chegamos aqui, ele já estava aqui. Então é forte isso. Que a gente, que crentes somos nós? Que cristãos somos nós? O que a gente está fazendo aqui? Será que a gente veio só tomar um café mesmo? Né? Jesus ressuscitou para a gente se juntar para tomar um café, porque Jesus aqui que eles estavam fazendo? Enquanto estavam à mesa, na minha palavra diz, comendo. Glória. Aí eles estavam comendo, imagina eles comendo, falaram, Jesus morreu, e agora o que nós vamos fazer? Olha. E eles estavam comendo, a palavra de Deus fala que quem comer de Jesus é o quê? O pão da vida. E quem comer desse pão jamais terá fome. Então aqui simboliza o quê? Que eles estavam comendo porque eles não tinham comido ainda Jesus, pão da vida. Eles não tinham sido a experiência de Deus. Eles estavam comendo para alimentar o físico. Então, vocês viram como para a gente ter um encontro com Deus e para os 11 terem um encontro com Deus, não foi necessário ele só fazer um milagre. Foi necessário ele ressuscitar dos mortos e aparecer para eles. Porque andou nas águas, fez milagre, morto viveu, e eles não estavam nem aí ainda. A orelha do Malcolm, cortou e a orelha apareceu, mas não era ainda, não foi tudo isso. Jesus precisou aparecer para eles. Então, será que Jesus Cristo vai ter que aparecer para você ainda? Será que ele não apareceu ainda para você? Será que você está andando com quem, se você não está andando com Jesus? Mas aí, vamos lá. Quando Jesus apareceu aos discípulos, veio o milagre da transformação. Por quê? Os discípulos se transformaram em crente. Falaram, Jesus é o Senhor mesmo. Caramba, não é que ele está vivo mesmo? Falou que ia viver e está vivo. Quantas vezes Deus falou para você que aconteceu uma coisa e você só acredita depois que acontece? Deixa eu falar uma coisa para você que acredita só depois que as coisas acontecem. Qualquer um faz isso. Se eu falar para Lindy... Eu fui avisado. Exatamente. Se eu falar para Lindy que aqui tem manteiga e dar a manteiga na mão dela, ela vai falar, realmente tem manteiga aqui. Por quê? Exatamente. Mas se eu falar que aqui tem o quê? Aqui tem um patê de atum maravilhoso. Fala, pastor, você está mentindo. Jesus, ele quando ele ressuscitou, ele não se mostrou só aquilo que as pessoas estavam vendo. Ele mostrou aquilo que as pessoas não viam. Porque em Mateus fala que ele entrou na sala onde os apóstolos estavam, ele não bateu na porta. Ele não abriu a porta. Ele apareceu. E se ele apareceu, aonde ele estava? Ele estava dentro dos apóstolos. Ele está dentro de nós. Está na hora de você deixar Jesus aparecer na sua vida. Jesus se mostrar na sua vida. E quando Jesus se mostra, não é fácil. No domingo eu falei isso e eu falo aqui hoje. Se a gente suporta as bênçãos de Deus, por que nós vamos suportar as lutas que Ele vem junto? Se a gente suporta gastar o dinheiro, por que a gente não suporta o trabalho que dá o dinheiro para ser ganho? A gente não trabalha para ganhar o dinheiro? Então, e a gente fica feliz quando ganha dinheiro. Ganhei esse dinheiro, glória a Deus. Trabalhei, mas ganhei o dinheiro. A mesma coisa tem que ser com Deus. A gente tem que suportar as provações. E ontem eu falei com uma irmãzinha que não é fácil a gente orar uns pelos outros. Não é fácil. Porque a gente puxa para nós uma carga que não é nossa. Se eu estou orando pelo Vicente, falo, Deus abençoa a vida, perdoa os pecados do Vicente. Aí se eu fosse Deus, fala, mas você sabe qual é o pecado do Vicente? Mas eu sei, mas o Senhor morreu por todos. Então eu vou te mostrar qual é o pecado do Vicente. Sente o pecado dele. Olha o que você está falando para mim fazer. Caramba, Deus, então deixa o Vicente morrer no inferno, vai. Não, Deus. Estou fora disso aí. Isso não dá, não. Porque quando Jesus Cristo, irmãos, ele passou exatamente por isso. Quando ele estava na cruz, ele sentiu o quê? Ele sentiu o pecado de toda a humanidade. E aí é pesado.
Quando a gente ora, a gente sente o pecado de que a gente está orando. E aí fica pesado. E aí fica peso, né? Ai, pastor, mas aí é ruim. Exatamente, não é fácil. Mas quando você ora e a pessoa fica curada, não é gostoso? Eu vou orar para... a Lindy está com dor de cabeça, eu vou orar. Ô Lindy, Deus abençoa a dor de cabeça da Lindy, que ela vai embora, em nome de Jesus. Aí a dor de cabeça some. Aí fala, nossa, o pastor orou por mim, a dor de cabeça foi embora. Oh, glória a Deus, Deus me deu o espírito da cura. Deu o espírito da cura, e se a dor de cabeça dela vem para mim? Será que eu ia orar para ela sair a dor de cabeça dela e vir para mim? É isso que acontece quando a gente ora. E foi isso, exatamente isso que Jesus fez. Isso. E aí o que acontece, já para encerrar o capítulo aqui, Jesus Cristo, ele fez com que os apóstolos vencessem o espírito da incredulidade. Porque ele apareceu. Ele apareceu e ele falou que maior é o que está em vocês do que o que está no mundo. Mas pastor, ele não falou isso aqui, falou, porque ele falou, vão no mundo e pregue o evangelho. Ele falou, maior é o que está em vocês do que o que está no mundo. Então vocês vão no mundo e vão vencer o mundo. Por quê? Porque vocês me viram. E aqui no hebraico, o vão é indo. E Então, assim, que dá a impressão, vão é que você vai para algum lugar para anunciar o evangelho. Não, é para você anunciar o evangelho indo na padaria, indo isso. Indo você falar do evangelho. Você quer só para ir para longe. Né? Isso, é no caminho. É no caminho. Você vai indo. A pastora pregou o que na quinta-feira? Do Bartimeu. O Bartimeu estava onde? À beira do caminho. E se ele estava no caminho, ele sabia que alguém passava por ali. Quem passava por ali? Eu e você, a gente tem que passar por lá. A gente tem que passar, a gente tem que se movimentar. A gente tem que verdadeiramente mostrar quem está conosco. Quem está com você? Quando você se apresenta em algum lugar, quem vai com você? Quem que você apresenta? Se você chega num lugar brigando, quem que você está apresentando para eles? Ontem eu vi uma mulher brigando por causa do salário, sei lá. Mas ela brigou tanto, ela gritou tanto, porque tinham roubado. Roubado não, acho que tinham tirado R$1.000 dela, sei lá. E ela batia no balcão. E aí eu fiquei pensando, eu falei, caramba, quem será que é representante dessa mulher, né? Ah, pastor, mas ela foi injustiçada. A gente é injustiçado. Será que toda vez que a gente for injustiçado, a gente vai bater no palco, vai bater e botar a boca no trombone? A gente é injustiçado a todo momento, a todo instante. E mesmo assim Jesus fala para todos eles. Vão, porque se vocês beberem algum veneno, vocês não sofrerão. Se você vê algum demônio, ele vai fugir. Por quê? Se vocês beberem algum veneno. Aqui é engraçado porque, poxa, se a gente sabe que isso aqui é veneno, a gente vai beber? Não, né? Se alguém te falar, esse é um copo de veneno aí, bebe aí. Você não vai tomar porque você sabe que é veneno. Amém? Esse é o mundo que a gente vive. Mas por que Jesus então falou, se alguém te der um copo de veneno? Porque o copo de veneno, a gente não sabe como ele está vestido. A gente não sabe que cor é o veneno. Você sabe que cor é o veneno? A gente não sabe. Pode ser vermelho, pode ser transparente, pode ser branco. A gente não sabe que cor é o veneno. Se você não sabe que cor é o veneno, por que você bebe tudo que te dão na mão para você beber? O veneno pode ser o café. O que a gente... Ai, pastor, e agora? O que eu vou fazer? Porque a palavra de Deus fala, se me derem veneno, se eu crer em Jesus, Ele vai transformar o veneno em bênção na minha vida. Oração. Deus deu uma porta para você abençoar todo mundo. Abençoar os que te abençoarem e amaldiçoar os que te amaldiçoam. Como? É oração. Então, antes de você beber alguma coisa, ora. Eu lembro lá na casa de recuperação, uma vez estava pegando fogo o canavial,
E eu não sei se você já viu um canavial pegar fogo, não tem o que fazer. E a gente lá, que nem uns bestas lá batendo as cobertas no canavial, porque o canavial ele tava pegando a nossa hortinha já. E vamos bater. E a casa de recuperação que eu ficava atrás da Souza Cruz. E passava um córregozinho entre a Souza Cruz e a fazenda. E o córrego ele saía da Souza Cruz. Então a água era uma água branca, irmãos. Branca, que aquilo devia ser só, sei lá o que era. Só coisa ruim. Mas a gente estava no meio do fogo e a gente estava com uma sede. E eu lembro até hoje, que o menino até hoje ele fala para mim isso aí, o que saiu junto comigo lá, o Marcelo. Que ele fala, nossa, aquele dia você orou e a coisa... Eu falei, não, porque ó, nós tínhamos acabado de aprender no culto da manhã que se a gente orasse, Deus transformava o quê? A água em vinho. E eu falei, nós estamos morrendo de sede aqui. Eu vou beber o quê? Não dá tempo de eu parar tudo e ir lá na chácara beber água fresquinha. Só essa água aqui, envenenada. Vou fazer o quê? Enchemos, irmãos, nós enchemos as mãos assim de água e eu bebi assim. Deus abençoe em nome de Jesus, porque a gente está morrendo de sede. E lavava o rosto, molhava as camisetas e enrolava no rosto. Aconteceu alguma coisa? Não aconteceu. Por quê? Nós oramos antes. A oração e Deus ele sabe como a gente orou e da necessidade que a gente está passando. Então Deus deu esse poder, irmãos, aqui para os apóstolos. Ele falou, vocês vão para todo mundo, mas tudo que vocês orar, se vocês crerem, vocês vão receber. A água, aquela água, se o passarinho beber, morreu. Mas nós bebemos e não morreu. Por que não morremos? Porque Deus tinha um plano e nós colocamos diante de Deus. Eu não sei o que você está passando, a luta que você está sendo exposto, mas coloca diante de Deus. Porque às vezes o que você está passando é um veneno para a sua vida. Mas às vezes é uma cura para aquilo que Deus quer para você. Porque eu sempre falo isso, as coisas antes de melhorar, elas pioram. E essa semana minha mãe jogou isso na minha cara. Porque ela não está bem, aí eu fui lá visitar ela, ela falou, você não fala isso? Porque antes de melhorar pior, então eu vou melhorar. Eu falei, ixi, e agora? Agora eu preciso viver aquilo que eu falo. Às vezes acontece com todos nós, por isso que eu falo ainda, o que nós estamos vindo fazer na igreja. Porque se a gente está vindo, irmãos, se a gente vem para comer, você vai ver que daqui, na hora do almoço, você vai estar com fome. Se você vem só para receber uma bênção, que bom, eu recebi aquele dinheiro que estava amarrado lá, veio na minha mão, graças a Deus, o dinheiro vai acabar. Uma hora acaba. Você veio para tomar um banho, uma hora você está fedendo de novo. Então, o que nós viemos fazer na igreja? O que nós viemos fazer? Deixa Deus ser Deus. Porque hoje, nessa ressurreição, que Ele mostrou aqui pra gente, nessa passagem, Ele mostrou que Ele quer ressurgir na sua vida. Aleluia. E eu vou fazer uma oração agora para que Ele ressurja na sua vida. Em nome de Jesus. E agora não vou parar de gravar aqui. Fui já.